Um papagaio muito falante e uma história muito intrigante. Eu sou a Lígia e uma história vim contar. Histórias sorridentes acabaram de chegar. A nossa história de hoje é de Virginia Woolf, com ilustrações de Ana Isabel Sá Fernandes. A Viúva e o Papagaio. Vamos lá? Mas antes de começar, algo muito importante eu quero lhe falar. Este é o seu canal de leituras. A tua carteirinha virtual é muito importante para que a Lígia possa trazer mais e mais leituras e encher a sua biblioteca virtual de livros interessantes. Portanto, vamos lá? Em 3, 2, 1. Subscrito. Subscreva o nosso canal. É a sua carteirinha virtual. Agora sim, vamos iniciar? Pega lá no seu livro. Venha ler comigo. Virginia Woolf, A Viúva e o Papagaio. Virginia Woolf escreveu este conto para o diário dos seus sobrinhos. Há cerca de 50 anos, a senhora Gage, uma viúva já idosa, estava sentada no jardim de sua casa num povoado chamado Spilby, em Yorkshire. Apesar de cochear e de ver já bastante mal, esforçava-se por arranjar um par de botas, pois mantinha-se com apenas alguns shillings por semana. Na altura em que martelava as botas, o carteiro abriu a porta e lançou-lhe uma carta para o colo. Tinha o remetente: Miss Stagg and Beetle, 67 High Street, Lewes, Sussex. Querida senhora, temos o dever de informá-la da morte do seu irmão, Joseph Brand. Meu Deus! Exclamou a senhora Gage. O meu querido irmão Joseph morreu. Deixou-lhe todos os seus bens, continuava a carta, que consistem numa casa, num estábulo, caixotes com pepinos, escoadores, carrinhos de mão, etc, etc, em Rodmell, perto de Lewes. Lega-lhe também a totalidade da sua fortuna, isto é, 3.000 libras esterlinas. A senhora Gage quase caiu de alegria. Não viu seu irmão há muitos anos e, como ele nem sequer lhe respondia às solicitações que lhe enviava todos os anos pelo Natal, pensou que, como era muito suvina desde criança, não queria sequer gastar um penny em selos. Mas agora, tudo seria diferente para ela. Com 3.000 libras, já para não falar da casa e de todo o resto, ela e a sua família poderiam viver com grande luxo o resto dos seus dias. Decidiu ir imediatamente para Rodmell. O clérigo do povoado, o reverendo Samuel Talboys, emprestou-lhe 2 libras e 10 shillings para o bilhete no dia seguinte. Concluíra já todos os preparativos para a viagem. O mais importante era alguém cuidar do seu cão, Shag, durante a sua ausência, pois, apesar da sua pobreza, dedicava a vida aos animais e preferia passar privações a regatear um osso ao cão. Chegou a Lewes numa terça-feira à noite. Naquela época, é preciso dizê-lo, não havia uma ponte para atravessar o rio em Southeast. Nem sequer se tinha construído a estrada de New Haven. Para chegar a Rodmell, era necessário atravessar o rio. Ouse por um nau que ainda subsistiam vestígios, mas só era possível com a maré baixa, quando as pedras do leito do rio afloravam a superfície. O Sr. Stacy, o agricultor, ia de carro a caminho de Rodwell e ofereceu-lhe amavelmente para levar a senhora Gage.
chegaram a Hotmail. Pelas 9 horas, numa noite de novembro. E o Sr. Stacy indicou cortesmente a Sra. Gage a casa situada no cimo do povoado que o seu irmão lhe deixara. A Sra. Gage bateu a porta. Não obteve resposta. Voltou a bater. Uma voz muito estranha e aguda respondeu: "Não estou em casa!" A Sra. Gage ficou tão surpreendida que, se não tivesse escutado passos que se aproximavam, teria desatado a correr. O caso é que uma velhota, chamada Sra. Ford, abriu a porta. "Quem é que gritou?" "Não estou em casa!" perguntou a Sra. Gage. "O palerma do pássaro", disse a Sra. Ford, muito aborrecida, apontando para um papagaio grande e cinzento. "Quase me rebenta a cabeça com seus gritos. Passa o dia no puleiro como uma estátua. E sempre que nos aproximamos dele grita: 'Não está em casa!'" Era um pássaro muito bonito, segundo pôde observar a Sra. Gage. Pena que tivesse as penas pouco tratadas. "Se calhar está triste ou tem fome", comentou. Mas a Sra. Ford disse que simplesmente tinha mau gênio. Pertencera a um marinheiro e tinha aprendido a falar no Oriente. Contudo, acrescentou, o Sr. Joseph gostava muito dele e chamava-lhe James. Explicou-lhe que falava com ele como se fosse um ser racional. A Sra. Ford não tardou a ir-se embora. A Sra. Gage pegou num pouco de açúcar que levava consigo e ofereceu ao papagaio, dizendo-lhe num tom muito suave que não ia fazer-lhe nenhum mal, mas que era a irmã do seu velho dono, que vinha tomar posse da casa e que lhe faria o que fosse possível para o tornar tão feliz quanto pôde ser um pássaro. Em seguida, pegou numa candeia e percorreu a casa para ver que tipo de propriedade o seu irmão lhe deixara. Teve uma amarga decepção. Os tapetes estavam cheios de buracos, as cadeiras sem fundos e as ratazanas corriam pela zapata da chaminé. No soalho da cozinha cresciam enormes cogumelos. Não havia um único móvel que valesse 2 patacas. E a Sra. Gage só se alegrou ao pensar nas 3.000 libras guardadas a bom recato no banco de Lewis. Decidiu que no dia seguinte visitaria em Lewis os advogados Stagg e Beetle para reclamar o seu dinheiro e que regressaria à casa o mais depressa possível. O Sr. Stacy, que ia para o mercado com os esplêndidos porcos de Berkshire, ofereceu-se de novo para levar e contou-lhe terríveis histórias de jovens que se afogaram quando tentaram atravessar o rio com a maré alta. Uma grande decepção aguardava a pobre mulher no escritório do Sr. Stagg. "Sente-se, por favor", disse, com um ar muito solene e num ligeiro grunhido. "O fato é", continuou, "que deve preparar-se para ouvir uma notícia muito desagradável. Depois de ter enviado a carta, examinei conscienciosamente os documentos do Sr. Brandy. Lamento dizer-lhe que não encontrei sequer rastro de 3.000 libras. O Sr. Beetle, meu sócio, foi pessoalmente a Hotmail e inspecionou a casa com o maior dos cuidados. Não encontrou absolutamente nada, nem ouro, nem prata, nem objetos de valor. Nada, exceto um papagaio cinzento que lhe aconselho a vender pelo que lhe oferecerem. Benjamin Beetle garante que o animal diz coisas muito estranhas. Mas não há mais nada.
Receio muito que tenha feito a viagem em vão. Os bens foram dilapidados e, é claro, os nossos honorários são muito elevados. Nesta altura, deteve-se a senhora Gage. Compreendeu que era o momento de ir embora. Sentia-se terrivelmente decepcionada. Não só tinha que devolver ao reverendo Samuel Talboys as 2 libras e 10 shillings que lhe emprestara, como além disso, regressaria a casa de mãos vazias e seria obrigada a vender o papagaio para pagar o bilhete. O Sr. Stagg nada fez para a reter, apesar de chover com força, mas a senhora Gage estava demasiado aflita para se preocupar com o que fazia. Sempre, sem reparar na chuva, seguiu pelos prados a caminho de Hotmel. A senhora Gage, como já se disse, cocheava da perna direita. Em boas condições, caminhava muito devagar. E agora, com a decepção que trazia e a lama das margens do rio, só com muita dificuldade conseguia avançar. Enquanto se arrastava com muito esforço, o dia tornava-se cada vez mais escuro e era difícil se afastar do caminho que seguia junto ao rio. Caminhava resmungando e queixando-se da astúcia do seu irmão, que a tinha metido naquela embrulhada de propósito, disse, para me atormentar. Sempre foi cruel quando éramos pequenos, continuou. Gostava de torturar os pequenos insetos e uma vez cortou uma lagarta com uma das tesouras diante dos meus próprios olhos. Além disso, era um suvina de primeira. Escondia as suas poupanças numa árvore e se alguém lhe oferecia um torrão de açúcar com o chá, guardava-o para o jantar. Tenho a certeza que está a consumir no fogo do inferno. Mas de que me serve isso a mim? Perguntou. Servia-lhe realmente de muito pouco, pois tropeçou numa vaca que se lhe atravessou no caminho e caiu a rebolar pela lama. Levantou-se como pôde e continuou a avançar com dificuldade. Era como se caminhasse já há muitas horas. Tudo estava negro como breu e não se via um palmo à sua frente. Recordou-se imediatamente das palavras do agricultor estense sobre o val. Meu Deus, disse para si, como hei de conseguir encontrar o caminho? Se a maré estiver alta, afogar-me-ei nas águas profundas e a corrente arrastar-me-á até ao mar sem ter tempo de dizer amém. Já aqui se afogaram muitas pessoas, já para não falar dos cavalos, gatos, carros, rebanhos de gado e fardos de feno. A verdade é que se encontrava em grandes apuros entre a escuridão e a lama. Mal via o rio e não conseguia saber se já tinha chegado a Val. Não se via luz alguma, pois, como talvez saibam, não existe nenhuma casa neste lado do rio até Ashburn House, propriedade do Sr. Leonard Wolfe, desde há muito tempo. Não podia fazer mais do que sentar-se e esperar até que amanhecesse. Mas a sua idade, com seu reumatismo, poderia muito bem morrer de frio. Por outro lado, se tentasse cruzar o rio, era quase certo que se afogaria. A situação era tal modo desesperada que trocaria sua vida por uma qualquer das vacas do campo. Não havia mulher mais desgraçada do que
Ai, todo o condado do Sussex, de pé na margem do rio, não sabia se devia sentar, nadar ou simplesmente estender-se na erva, apesar da umidade, e dormir, ou congelar-se até morrer, conforme os desígnios do seu destino. Foi então que algo maravilhoso aconteceu. Uma enorme luz iluminou o céu como uma gigantesca tocha, tornando visível até o último pedaço de erva e mostrando-lhe o val a pouco menos de 20 metros. A maré estava baixa e atravessar o rio seria tarefa fácil se a luz não desaparecesse antes de o conseguir. Deve ser um cometa ou algum prodígio semelhante, disse para si mesma, enquanto avançava mancando. Rodmell estendia-se diante dos seus olhos intensamente iluminado. Deus nos valha! Exclamou. Há uma casa em chamas! Louvado seja o Senhor! Calculou que a casa demoraria pelo menos alguns minutos a arder e então já estaria a caminho do povoado. É um mau ar que não pôde trazer nada de bom para ninguém, murmurava, cocheando pela calçada romana. Via perfeitamente o caminho e já quase tinha chegado à rua principal do povoado, quando lhe ocorreu um pensamento. E se fosse a minha própria casa a transformar-se em cinza diante dos meus olhos? Acertara. Um menino em pijama aproximava-se, saltando e gritando: Olhe, como arde a casa de Joseph Brand! Os vizinhos formavam um círculo em volta da casa, passando uns aos outros baldes de água que tinham enchido do poço de Monk's House e lançando-os sobre as chamas. Mas o incêndio havia adquirido grandes proporções e precisamente quando a senhora Gage chegava, o telhado desmoronou-se. Alguém salvou o papagaio! Gritou. Dê graças por não ter estado lá dentro, senhora! Respondeu o reverendo James Hawkesford. Não se preocupe com esse estúpido bicho. Estou certo de que o papagaio morreu piedosamente asfixiado no seu puleiro. Mas a senhora Gage estava decidida a comprovar pessoalmente que assim fora. As gentes do povoado, que pensavam que devia estar louca para arriscar a vida por um pássaro, tiveram de impedi-la de o fazer. Pobre mulher, disse a senhora Ford, perdeu tudo, menos as caixas de madeira com os seus bens pessoais. Também nós enlouqueceríamos numa tal situação. Dito isto, a senhora Ford segurou a senhora Gage pela mão e levou para casa para passar a noite. O incêndio estava extinto e todos foram para a cama. Pobre senhora Gage não conseguia dormir, não parava de pensar e dar voltas e voltas e pensar na sua triste situação, perguntando-se como voltaria a Yorkshire e como pagaria ao reverendo Samuel Talboys o dinheiro que este lhe havia emprestado. Sentia-se ainda mais preocupado quando pensava na sorte do pobre papagaio. James já se lhe tinha afeiçoado e pensava que o animal devia ter bom coração para lamentar tanto a morte do velho Joseph Brand, que nunca se havia mostrado carinhoso com nenhum ser humano. Era uma terrível morte para um pássaro inocente e pensou que se tivesse chegado a tempo, teria arriscado a vida para o salvar. Estava na cama, sumida nestes pensamentos, quando um toque na janela sobressaltou. O ruído repetiu-se várias vezes. Senhora Gage saiu da cama. O mais depressa que pôde, aproximou-se da janela. Ali, para sua surpresa, sentado no parapeito, havia um enorme papagaio,
A chuva cessara e estava uma formosa noite de luar. De início assustou-se muito, mas depois reconheceu o papagaio cinzento, James, e a alegria embarcou-se ao ver que o animal se tinha salvo. Abriu a janela, acenou a cabeça várias vezes e disse para que entrasse. O papagaio respondeu, movendo suavemente a cabeça de um lado para o outro. Voou até o chão e avançou uns passos. Voltou-se para ver a senhora Gage e seguiu e regressou ao paradeiro, onde ela observava muito de espanto. Os animais atuam com muito mais sentido do que nós pensamos, refletiu. Muito bem, James, diz em voz alta, falando-se como se fosse com um ser humano. Vou acreditar na tua palavra. Espera um momento, para que eu me arranje um pouco. Pôs um grande avental, desceu as escadas sem fazer ruído e saiu sem despertar a senhora Ford. O papagaio parecia satisfeito. Avançara aos saltos uns metros à sua frente, em direção à casa em ruínas. A senhora Gage esforçava-se por o acompanhar. O papagaio parecia conhecer perfeitamente o caminho e dirigiu-se pelas traseiras da casa onde antes ficava a cozinha. Nada restava dela, exceto o chão de ladrilhos empapados ainda pela água que tinham atirado para apagar o fogo. A senhora Gage permaneceu imóvel, cheia de assombro, enquanto James andava de um lado para o outro, experimentando os ladrilhos com o bico. A situação era muito estranha. Se não se desse o caso da senhora Gage estar habituada a viver com animais, muito provavelmente teria perdido a paciência e voltado para casa a cochear. Mas o mais estranho ainda estava por acontecer. Até nesse momento, o papagaio não dissera uma única palavra. De repente ficou num estado de grande excitação. Começou a bater as asas e a debicar o chão gritando: "Não estou em casa! Não estou em casa!" Com tal força que a senhora Gage receou que despertasse todo o povoado. "Não fique assim, James. Vais aleijar-te", disse com suavidade. Mas o papagaio repetiu o ataque contra os ladrilhos ainda com maior violência que antes. "Que quererá dizer-me?" perguntou a senhora Gage, olhando atentamente para o chão da cozinha. A lua iluminava-o bastante para deixar ver que a enorme irregularidade na disposição dos ladrilhos, como se alguém se os tivesse retirado e voltado a colocá-los sem os ter acertado devidamente. Tinha segurado o avental com um grande alfinete e usou para passar entre os ladrilhos. Comprovou então que não estavam fixos. Não demorou muito em erguer um deles. O papagaio saltou para o ladrilho contíguo, golpeou com o bico e gritou: "Não estou em casa!" A senhora Gage concluiu que deveria retirá-lo e assim continuou, levantando ladrilhos à luz da lua, até que abriram um espaço de 1,5 metro quadrado. Para o papagaio, isso parecia suficiente. Mas que devia ela fazer a seguir? A senhora Gage descansou e decidiu deixar-se guiar pelo pássaro, que não lhe permitiu descansar muito tempo. Depois de rebuscar entre a areia durante alguns minutos, como a galinha esgravata a terra com as patas, o papagaio desenterrou qualquer coisa que à primeira vista parecia um pedaço de pedra amarelada. Foi tal a sua excitação que a senhora Gage correu em sua ajuda. Descobriu com grande surpresa que todo espaço que tinha aberto estava repleto de pedras amarelas, dispostas em filas, tão bem colocadas junto uma das outras que era difícil movê-las. O que seria e por que as teriam escondido ali? Só quando levantaram a primeira camada e um pedaço de olhado que havia por baixo, é que uma visão milagrosa surgiu diante dos seus olhos ali, belamente polidas e brilhantes,
À luz da lua, havia milhares de moedas de ouro. Esse era o esconderijo escolhido pelo seu irmão, que havia tomado precauções extraordinárias para se assegurar que ninguém o descobriria. Primeiro, como comprovaria mais tarde, havia construído um fogão sobre o lugar onde jazia oculto o seu tesouro, de modo que, a não ser que o fogo destruísse a casa, ninguém poderia saber da sua existência. Depois cobrira a camada superior das moedas com uma substância pegajosa e tinha esfregado na terra para que, se por acaso se descobrissem alguma, a tomassem por um calhau, como se as que encontrarem em qualquer jardim. Desse modo, só a extraordinária coincidência do incêndio e da sagacidade do papagaio é que conseguiram derrotar a astúcia do velho Joseph. A senhora Gage e o papagaio trabalharam duramente até desenterrar todo o tesouro, que constava de 3.000 peças, nem mais, nem menos, que depositaram sobre o avental estendido no chão, quando colocaram a moeda número 3.000 em cima do montículo. O papagaio esvoaçou-se triunfante e pousou suavemente na cabeça da senhora Gage. Foi desse modo que voltaram à casa da senhora Ford, com um passo muito lento, pois, como já disse, a senhora Gage cocheava e o peso do avental fazia-se a curvar quase até o chão. Mas chegou ao seu quarto sem que alguém se apercebesse da sua visita à casa em ruínas. No dia seguinte, regressou a Yorkshire. O Sr. Stacy levou-a de novo até Lewes e ficou muito surpreendido ao verificar como pesava a caixa da senhora Gage. Mas era um homem discreto e limitou-se a pensar que a boa gente de Rodmell lhe oferecera algumas coisas para consolar da terrível perda da sua propriedade devido ao incêndio. Por pura bondade, o Sr. Stacy ofereceu-lhe para lhe comprar o papagaio por meia coroa, mas a senhora Gage recusou a oferta, muito indignada, e disse que não venderia aquele papagaio nem por toda a riqueza das Índias. O que levou o Sr. Stacy a pensar que a velhota enlouquecera por causa dos seus problemas. Só falta acrescentar que a senhora Gage regressou a Spilby sã e salva, levou a sua caixa ao banco e viveu com o papagaio James e o cão Shag, com grande largueza e felicidade, até uma idade muito avançada. Quando se encontrava no seu leito de morte, contou toda a história ao clérigo, o filho do reverendo Samuel Talboys, acrescentando que estava totalmente certa de que a casa havia sido incendiada de propósito pelo papagaio James, o qual, consciente do perigo que ela corria na margem do rio, voltou até a cozinha e entornou o fogareiro de azeite que mantinha aquecido as sombras do jantar. Assim, não só a salvara de morrer afogada, como revelou o esconderijo das 3.000 libras, que do outro modo teria sido impossível encontrar. Tal é a recompensa, disse ela, que uma pessoa obtém por ser boa para com os animais. O clérigo pensou que ela estava a perder o juízo, mas a verdade é que, no preciso instante em que a respiração abandonava o corpo da senhora Gage, o papagaio James gritou: "Não estou em casa!" e caiu do seu puleiro, instantaneamente morto. O cão, Shag, morreu uns anos antes. As pessoas que visitam Rodmell podem ainda ver as ruínas da casa que ardeu há 50 anos e contam que quem se aproxima dali à luz da lua
houve um papagaio golpeando com o bico contra o chão dos ladrilhos, enquanto outras asseguram ter visto ali sentada uma velhota com um avental branco. E esta foi a nossa leitura de Virginia Woolf, A Viúva e o Papagaio. Participe aqui na tua biblioteca virtual. Não se esqueça da tua carteirinha. Vamos lá? Subscrito. Você que já é subscrito, partilhe, passe pra frente. Essa história é pra toda a gente. Até a próxima história!